Minha nossa paz de Jesus faz presente nos nossos corações. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida de Allan Kardec, sua missão e a codificação do Espiritismo, vindo a nós como prometido por Jesus. Jesus disse: eu partirei, mas mandarei o Consolador. E o Espiritismo vem ao encontro das nossas necessidades, no momento em que nós já conseguimos nos preparar para receber este conhecimento, e vem a nós sendo esse Consolador prometido por Jesus. Então, a terceira revelação. Nós vamos falar de Allan Kardec porque semana passada foi aniversário de reencarne de Kardec, né? Então, o nome, desculpe a pronúncia do francês, mas vamos tentando. Hipólite Léon Denisard Rivail, que nasceu em 3 de outubro de 1804, num momento em que estava acontecendo no planeta Terra um movimento significativo em todas as áreas da ciência, das artes, da medicina. Então, todas as áreas já com um planejamento, porque nós sabemos que tudo que acontece com o nosso planeta e conosco, há um planejamento da espiritualidade superior. Então, todo aquele movimento de revolução, passando pelo momento de Revolução Francesa, e o Espiritismo abre dessa forma o berço para se colocar a nós. Então, Hipólite Léon nasceu em Lyon, França, o pai Jean-Baptiste, da mãe Jean-Louise, e a educação de Hipólite Léon Denisard é focada, sendo, ele sempre foi destacado na sua educação, mas ele foi aluno de um renomado educador da época, Pestalozzi. Já viram muitos centros hoje educacionais chamados Pestalozzi? Quem é da área da educação conhece o método de Pestalozzi. Então, Kardec foi, por assim dizer, seu discípulo. A atuação da família de Kardec era a advocacia, a magistratura e a educação, que naquela época muito valorizada, não é igual a gente hoje, professor, que é assim, desvalorizado, não. Ser um educador naquela época era um status. E seu interesse sempre foi no estudo da ciência e da filosofia. O professor Rivail fez em Lyon seus primeiros estudos e completou em seguida sua bagagem escolar na escola Pestalozzi, na Suíça. Pestalozzi foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. Então, Kardec, nessa época ainda como Rivail, ele vai à Suíça estudar com o famoso Pestalozzi. Rivail era um aluno dedicado e se tornou um dos mais eminentes discípulos do mestre. Ele sempre se destacava pela sua inteligência. Aos 14 anos de idade, já ensinava aos seus colegas menos adiantados. Pestalozzi, apaixonado na arte de ensinar, criou uma nova metodologia de ensino chamado intuitivo. Era um método que se trabalhava com a intuição, que nós aprendíamos não só com aquilo que era colocado para nós ensinado, mas também com uma bagagem trazida pelo aluno que ele chamava de intuição. A intuição é fonte de todos os
conhecimentos, já sem saber, falando daquilo que o Espírito traz, e pela intuição nós trazemos toda a nossa bagagem, o nosso conhecimento dos nossos processos reencarnatórios. Pestalozzi diz: fui cristão a minha vida toda, mas o meu cristianismo é livre de qualquer dogma. Então, Pestalozzi, apesar de ser cristão e ele impunha essas questões aos seus alunos, ele não gostava muito dos dogmas da igreja, daquelas tradições fechadas. Então, ele seguia o cristianismo, acreditava nos ensinamentos de Cristo, mas ia para além de uma forma mais livre. Continuando, para mim, religião não é senão moralidade ensinada e exemplificada pelo Cristo. Então, foi esse grande mestre que Rivail teve durante a sua adolescência. No início de 1825, Rivail já dirige uma escola de primeiro grau, primeiro estabelecimento de ensino fundado por ele em Paris, já que ao longo da sua vida ele vai fundando alguns estabelecimentos de ensino por se identificar muito com essa área da educação. Em 1826, fundou um Instituto Técnico que funcionou até 1834, o Instituto Rivail. Empregou-se como contabilista em 3 casas comerciais para garantir um pouco do seu sustento e passou a dedicar-se, juntamente com o professor Levi Alvares, à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Então, mais uma vez, Rivail sempre preocupado com a formação das pessoas. Enquanto professor, Rivail era um notável linguista, conhecia a fundo e falava corretamente alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. Membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real de Artes. Então ele se destacava naquela sociedade com todo o seu conhecimento e a sua facilidade de entendimento de todas as coisas. Como pedagogo, Rivail dedicou-se à luta para uma democratização do ensino público. Então, como dito, a França passava por todo um processo ali de revolução, falava-se muito no ensino público e gratuito, que o ensino, que a educação abrangesse a todas as pessoas, e Rivail, ele se insere nesse movimento e nessa luta da educação igualitária para todos. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua Sexes, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros. Como ele dominava quase todas as áreas do conhecimento, Rivail sentia-se na obrigação de passar o conhecimento que ele detinha às pessoas. E ele começou a oferecer cursos gratuitos por acreditar na educação pública, na gratuidade da educação, para que ela atingisse todas as pessoas. Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, que ele havia aprendido o método com Pestalozzi, processo didático preconizado por Pestalozzi. Ele, conhecido por sua inteligência, discernimento e ponderação, tornando-se amigo de Victor Hugo, um famoso escritor, Gautier, Camille Flammarion e outros conhecidos e ilustres pescadores franceses. Então, no auge dos pescadores franceses, Rivail era conhecido e respeitado. O professor Rivail foi autor de várias obras de educação, entre elas Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, em 1845, Ditados da Primeira e Segunda Idade, em 1850, Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, em 1828, Gramática Francesa Clássica, em 1831, Memória sobre a Instrução Pública, 1831, Qual Sistema de Educação mais em harmonia com as necessidades da época, também em 1831, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Manual dos Exames para os Certificados de Capacidade, 1846.
muitas de suas obras foram adotadas pelas universidades da França. Rivail era um espírito preparado para a codificação do espiritismo, era um espírito desenvolvido intelectualmente, sim. Né? Rivail foi para Paris em 1832 e formou uma outra escola. Em 1835 casou-se com Amélie Gabrielle, que também tinha a sua escola, também era do meio educacional. Logo eles uniram-se formando um grande instituto que recebia de quem podia pagar e quem não podia não pagava, mas todos ali estudavam. Mais uma vez, Rivail tenta promover uma educação que abrange a todos. Enquanto Rivail, Kardec ainda desconhecia a missão que o Espírito de verdade vai anunciar a ele. Então, até então, ele é um homem conhecido socialmente, conhecido no meio científico, no meio dos pensadores, no meio educacional, uma figura respeitada na França. E então, há uma explosão de fenômenos espíritas coordenada pelos espíritos superiores, também programado. Porque quando Jesus disse: enviarei a vós o Consolador, muitas coisas não tenho dito agora, mas será dito posteriormente. Então, desde esse momento, Jesus, o nosso governador, que nos acompanha desde a criação desse planeta, recebendo muitos que vieram de outros planetas e outros que têm a sua primeira experiência reencarnatória neste planeta, tem o acompanhamento de Jesus. Então, desde a criação do nosso planeta, o nosso governador acompanha cada passo nosso e faz a programação para o nosso processo evolutivo. E aquele momento já programado pela espiritualidade, há muito e muito tempo, começa esse movimento da espiritualidade superior. Uma falange de espíritos são destinados à Terra para, enfim, tornar conhecido o Consolador prometido por Jesus. E isso dá o início de uma nova era, materializada pela doutrina espírita, isto é, o Consolador prometido por Jesus. Kardec e a sua missão. A primeira vez que ouviu falar das mesas girantes e os fenômenos que aconteciam na França e era estudado pelos grandes cientistas, eram fenômenos que a gente não vê muito hoje, que eram fenômenos físicos. E um dos que mais aconteciam era o fenômeno das mesas girantes. E muitos estudiosos, muitos cientistas, até porque estava inserida naquela sociedade, uma sociedade cética, voltada para a ciência e abandonando a religião por conta dos longos anos da Idade Média, onde a igreja escravizou e dominou toda aquela sociedade. Então há um movimento de libertação, uma negação da religião e uma dada importância à ciência. Então muitos estudiosos e cientistas se deslocavam para conhecer esse fenômeno. É claro que na sociedade parisiense eram-se promovidos também eventos para as mesas girantes, levando a alta sociedade a se divertir, também a curiosidade. Mas ali existiam muitos sérios cientistas a analisar o fenômeno. Foi em 1854, através do Sr. Fortier, com o qual Rivail mantinha relações em razão dos seus estudos sobre magnetismo. Então, nesse momento, Rivail estava muito interessado sobre o estudo do magnetismo. Então, Fortier, ele disse: olha, Rivail, está acontecendo um movimento, você não quer conhecer? Parece que tem muito a ver com esse magnetismo. E assim ele veio. Fala de Rivail.
Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicável, contrário na aparência às leis da natureza e que minha razão repelia. Então ele dizia que naquele momento a razão dele dizia que aquilo ali não podia acontecer. Nada tinha ainda visto nem observado. Sabia apenas que as experiências eram feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé. Pensava na possibilidade de um efeito puramente material. A ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro. Em 1855, foi convidado à casa da senhora Roger e lá encontrou a senhora Lane Mason e o senhor Cartier. Em reunião na casa dessas pessoas, testemunhou pela primeira vez o fenômeno das mesas que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível, porque ele começou a observar que por trás daquele fenômeno ali não tinha nenhuma ação material, não tinha nenhuma ação de nenhuma pessoa. E ele começou, para aquilo que não entrava na cabeça dele, uma mesa falar, por assim dizer, e ele já começou a falar, mas isso aqui tá um pouco estranho. Observou que não se tratava de futilidade e divertimento, mas sim da revelação de uma nova lei, cujo estudo ele decidiu aprofundar. Ele, olha, isso está para além do que a gente observou, tem alguma coisa por trás e eu quero aprofundar neste estudo. E vai o que buscava apenas se instruir, viu que ali surgiu uma nova doutrina e iniciou seus estudos sérios do Espiritismo, até porque ele percebeu que atrás daqueles movimentos físicos das mesas girantes tinha uma vida inteligente. E Kardec, então, como que vai, dedica-se ao estudo e começa a sua comunicação com o que ele chamava de seres inteligentes. Inicia a sua comunicação com essa falange de espíritos superiores, que hoje nós sabemos que por trás daqueles fenômenos estavam eles, para chamar a atenção, e daí ele começa a fazer os questionamentos e percebe que começa a surgir dali uma doutrina. Como é que era a personalidade de Kardec? Nós já vimos que ele era muito instruído, muito inteligente, então um espírito desenvolvido intelectualmente. Mas ele também era muito polido, de fina educação, era sério, mas não era sisudo. Tem uma diferença, ele era um homem respeitado. Reunia aos domingos seus amigos para jantar e discutir os pontos mais diferentes da doutrina espírita, a qual ele passa a dedicar todo o seu tempo em estudo. Flammarion o denominou o bom senso encarnado. Isso mostra que, além de um espírito evoluído intelectualmente, Kardec também era um espírito de alta moralidade. Disse o próprio Kardec: sou um homem positivo sem entusiasmo, que tudo julga friamente, raciocínio com os fatos, não sou idealista. Então, um espírito cientista que tudo questionava e nada aceitava sem passar por uma racionalidade. E neste momento, o espiritismo ele vem sendo trazido por essa falange e encontra neste homem o codificador da doutrina. Então a terceira revelação ela não é mais personificada como primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus Cristo. Kardec não é a terceira revelação. A terceira revelação é o Espiritismo. Kardec é o codificador. Quer dizer, o que é codificar? Quando a gente codifica código. Já viram aqueles filmes de guerra? Que eles ficam lá naqueles aparelhos codificando os códigos? Então ele é o codificador. É ele que deu a escuta e o entendimento àquilo
fundador da doutrina espírita. A doutrina espírita é fundada pelos espíritos superiores. A doutrina espírita é fundada desde o nosso surgimento. Por quê? Somos espíritos. E a doutrina espírita nada mais é do que a doutrina que fala de nós mesmos. Tolerância absoluta era a regra de Kardec. E por que surgiu esse nome Kardec? Como nós conversamos aqui na noite, como nós conversamos aqui na noite, ele, enquanto Rivail, ele era muito conhecido na sociedade parisiense, não era? Como educador, fundou várias escolas, e aí ele pensou que agora, para revelar essa doutrina, tudo isso que ele estava estudando, junto com essa espiritualidade, ele de fato ele não poderia se apresentar. Ele havia já escrito vários livros, muitos deles adotados por universidades,